Galera, vamos examinar, investigar aqui o que é um criminoso profissional, né? Você falar em crime, né, como no cangaço, você tem que ter o mínimo de estudo da criminologia, né? O que é um criminoso profissional? Pelos indícios, né, que a gente vê historicamente, cangaceiros eram criminosos profissionais, né, não amadores. Qual é a diferença entre um profissional e um amador quando o assunto é o crime? Eu acho que isso é muito importante a gente averiguar e estudar isso para não cair, né, no ponto do vigário, nas falácias, etc. e tal. Todos os criminosos profissionais usam o crime como um negócio, né? Como se fosse um dono de padaria, como se fosse qualquer negócio legítimo. Existe o criminoso profissional que usa o crime como seu meio de ganhar a vida, né? E o profissional difere do amador porque ele não torra tudo que ele ganha, né, em festa, bagunça e o caralho a quatro. Ele chega e coloca uma parte do dinheiro que ele ganhou ilicitamente. Nos dias de hoje, ele tem um advogado muito bom cuidando dele, né, das coisas dele. Ele tem também os contatos dele dentro da polícia. Isso tudo o Lampião tinha. Não vou dizer que ele tinha advogado, porque eu não sei dizer isso, mas um bandido do calibre de Lampião, que nem todos falam aí que ele era, é um bandido profissional, né? Ele vai pegar aquele dinheiro que ele amealhou, vai guardar um montão, vai comprar fazendas, vai ter colocado o objeto do furto dele em negócios normais, né? Por que não criação de gado, fazenda, etc. e tal. Isso é um criminoso profissional. O criminoso amador é aquele que vai lá no crime, BBB, estoura a porra toda no dia seguinte, vai preso, vira um informante, né, na polícia e acabou a carreira dele por ali. Aqueles que são um pouquinho mais inteligentes vão se juntar à polícia, como foi o caso de Balão, criança, 25, né, Cobra Verde, né, tem o atestado dele de reservista do Exército. Quer dizer, todos esses, a Sila, quem é a Sila, né? Vamos examinar por um momento, galera, quem são essas testemunhas, né? Eram cangaceiros profissionais, criminosos profissionais, ou meros amadores, meros mentirosos, né? Se a gente for examinar por essa ótica, o Balão e Criança, que são as fontes fidedignas dos cangaceiros lá de São Paulo, né? Que foram descobertos depois lá nas bandas de lá, eles nunca foram cangaceiros de verdade, criminoso profissional. Eles se entregaram logo depois. Qual é o criminoso profissional que vai se entregar? Não, não existe isso. Só se ele ele está fudido mesmo e precisa de um advogado para ele não ficar o resto da vida dele na cadeia, né? Mas, fora isso, eles não vão se entregar, dar mole para a polícia, como nenhum deles faz, né? Você não vê Al Capone se entregou porra nenhuma, você não vê nenhum desses mafiosos se entregar para a polícia. Bandido convicto de carreira não faz isso, galera. Não faz isso, né? Não existe nenhum bandido de carreira que vai se entregar, né? É claro que existem os traidores, né? Que nem esses aí que se entregaram em Jeremoá, vamos falar. Balão, Criança, Sila, Dulce, Zé Sereno, Candeeiro, né? E mais aquela aquele bando lá. Candeeiro era um cangaceiro profissional? Não era. Ele era um mentiroso do caralho de asa, tanto que ele diz que paga uma pena prisional de 6 anos, o que é mentira. Isso saiu no Fantástico da Rede Globo. Repórter falando que ele ficou 6 anos preso. Quer dizer, ele contou isso para o repórter e nós temos que engolir essa mentira sem examinar a procedência criminológica desses personagens que se dizem cangaceiros, né?
são tudo uma camada de amador, ou eles eram infiltrados da polícia, né, que nem Pedro de Cândido, cabo 867 da Polícia de Alagoas, Balão e Criança, que se juntaram a volante do Antônio Recruta para caçar seus ex-companheiros. Você vê, galera, não existe nenhuma convicção que esses caras são criminosos, né? Eles eram infiltrados da polícia, traidores, caguetes, essas porra toda, menos cangaceiros. Os cangaceiros de verdade mesmo sumiram nas brumas do cangaço depois da morte de Padre Cícero em 1934, e esses que apareceram aí para dar entrevista são apenas, né, figurantes do enredo, do engodo, né? E existem esses historiadores picaretas, né, que se aproveitaram dessas testemunhas para inventar contos, né, traçar planos para enriquecer financeiramente e ficar famosos porque são amigos do cangaceiro. Aquela turma de São Paulo lá, a gente já conhece quem são, foram responsáveis por esse tipo de visão canhesta do que era o cangaço. Cangaceiro realmente de verdade era um profissional que, quando viu que o cangaço acabou, o que eles fizeram? Né? Como o Padre Cícero, que era o patrono de cangaceiro desde a sedição de Juazeiro, lá em 1914, até o Batalhão Patriótico em 1926, sempre foi protetor de cangaceiro, né? E quando eles perderam o protetor, eles saíram para outro, né? Aí, nenhum desses cabas da peste sequer foi entrevistado. Foram entrevistados mesmo porque existia uma ambiguidade muito grande entre quem era cangaceiro, quem era volante, quem era jagunço, né? Todo mundo se vestia igual, então era impossível você conhecer a diferença daquilo, quem era um cangaceiro, quem era um volante, quem era um jagunço, né? Esses que sobreviveram, né, naquela época, e que, quando o cangaço acabou, eles voltaram às origens do crime dele, vestindo outra fantasia, né? Jagunço sempre existiu no Nordeste, existe até hoje, então o cara permaneceria como jagunço, e os verdadeiros criminosos, que são da classe, né, dominante, da classe política e poderosa, eles continuam até hoje, os remanescentes, que são os caras que mandavam de verdade, né? Eu acredito que esses aí sim são criminosos profissionais, até hoje eles são, e você vê a diferença entre eles e um cangaceiro qualquer desse que se entregou, ex-cangaceiro, caguete, X9, infiltrado, sei lá o que você quer chamar ele. Qual é a diferença? É uma diferença brutal. E o Lampião, se ele existiu como uma figura que contam pra gente, ele na certa se tornou um coronel muito tempo antes de Angico, né? Ele não ia estar rastejando dentro de um buraco, cabeceira de drenagem do Rio São Francisco. Pelo amor de Deus, vamos botar a mão na cabeça e pensar, caralho.